somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite, nossa saudação a todos aí de casa ou no trabalho, enfim. Está no ar mais uma edição do painel. Nós temos uma participação, um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, hoje as convidadas aqui são 2 pessoas ligadas já de longa data ao que existe de, não vou dizer de melhor, porque acho que toda cultura é válida, toda cultura tem o seu valor, né? Mas são 2 pessoas com uma intimidade muito grande com o aspecto cultural de Erechim e, por que não dizer, da região Alto Uruguai. E como nós vamos observar aqui, inclusive com envolvimento em nível estadual. Estou me referindo às convidadas, a professora Helena Confortin, que é doutora em letras, e a Neuza Cidade Garcês, mestre em História Ibero-Americana. É desnecessário dizer, mas vou ajuntar aqui, ambas pertencentes à Academia Erechinense de Letras, né? Mais do que colegas, amigas, né? E é por isso que eu me sinto muito à vontade e muito contente em poder recebê-las aqui. Sejam muito bem-vindas e sintam-se como se estivéssemos numa sala de reunião, enfim, como sempre. Doutora Helena, muito obrigado por estar mais uma vez aqui. Boa noite. Boa noite, Odi. Boa noite, Neuza. Boa noite, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com o Odi, porque é com ele que nós trocamos informações sobre a cultura, sobre a política, sobre a economia, sobre a literatura de Erechim. E esse programa painel que enriquece toda semana a nossa mídia atual. Obrigado pelo convite, Odi. Sem dúvida. Neuza também, me permite eu chamá-la assim, né? Carinhosamente entre as pessoas mais próximas, chamada de Neuzinha. Né? A Neuza que escreveu agora para o Dia dos Pais, aí, que há poucos dias, aí, né? Um artigo espetacular que ela incluiu também. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite. José Adelarode, meu amigo, doutora Helena, minha amiga. Eu me sinto confortável de estar aqui num programa de tanto prestígio, que eu considero. E por que eu me sinto confortável? Porque eu estou junto, compartilhando esse momento com 2 pessoas as quais eu respeito e admiro. Sempre aprendi com meus pais lá atrás,
mas só consegui aplicar agora porque é o que a vida nos ensina. Os pais nos ensinam, nos orientam, e quando a gente fica só, perde os pais, perde parentes, é que a gente vê que realmente o que importa são as pessoas leais, verdadeiras e aquelas que nos acrescentam. Então eu tenho vocês dois como pessoas que aumentam meu estofo intelectual, emocional, e através de vocês, das suas caminhadas que eu conheço desde sempre, a gente volta a ter esperança na humanidade. Muito bem, vamos então, há poucos dias eu fui apresentado a uma obra grandiosa, 150 anos da imigração italiana, né, no Rio Grande do Sul, né, uma obra muito bem editada, de conteúdo nem se fala, mas assim um aspecto muito bonito, né? E a Helena, me permite também eu tratá-la assim aqui, Helena? A Helena tem uma participação nesta obra. Eu gostaria que tu ficasse à vontade, Helena, para discorrer um pouco sobre o que é essa obra, como é que ela surgiu, o que ela realmente aborda, né? Porque não é uma coisa exclusiva da nossa região. Bom, esta obra, 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, ela foi concebida por um pessoal de Porto Alegre e Bento Gonçalves. E ela foi lançada na data 24 de maio, quando se comemorou, o dia que se comemorou a data de assinatura do ato do presidente da província de São Pedro, em 24 de maio de 1870, o senhor João Sertório, em que ele criou 2 colônias para a colonização italiana no Rio Grande do Sul. Então ela até parece um pouco interessante que a colonização mesmo começou em 1875. Mas se considera esta data a data da criação das colônias. Ele recebeu do governo federal porções de terra e ele criou naquele dia 2 colônias, a Conde D, que é Garibaldi, mais tarde anexou Carlos Barbosa, e a colônia Dona Isabel, ou Princesa Isabel para alguns, que é Bento Gonçalves. E nesse mesmo ano, de 1870, o Major Palmeiro começou a medição e demarcação de terras que seriam depois vendidas aos imigrantes italianos que vinham da Itália. Em 1875, daí foi criada, só para completar a criação das colônias, a colônia Fundos de Nova Palmira, que é a atual Caxias do Sul, e que depois foi anexado Flores da Cunha e São Marcos. E em 77, a 4ª colônia, Silveira Martins, na região central, na Serra Central, perto de Santa Maria. Então, se considera o ponto de partida da imigração italiana, a data da assinatura da criação das colônias italianas do Rio Grande do Sul. Desculpe minha ignorância, assim, essas terras antes de se virarem colônias, eu não sei se tu pode responder, elas pertenciam a quem? Ao Estado? Ou o Rio Grande do Sul, a Neuza pode completar isso, ele foi uma região disputada pela Espanha e Portugal, né? E pelo Brasil. Então, a parte sul do Rio Grande do Sul foi povoada pelos espanhóis e portugueses, tanto que vem os tratados lá. E a parte norte, havia preocupação no Brasil, né, nessa época, com o fim, que estava chegando ao fim, a escravidão. E a mão de obra escrava em São Paulo, nos cafezais. Então, o que aconteceu? O governo brasileiro se preocupou em trazer da Europa pessoas que viessem para substituir essa mão de obra. Então começaram a chegar alemães, poloneses, italianos, que ficavam em São Paulo, Minas, Espírito Santo, ou iam para a Argentina e Estados Unidos. O Rio Grande do Sul era mata. Então o que o governo quis? Ele quis povoar, até para segurar a invasão dos outros povos que vinham, dos espanhóis, e povoar. Então o que ele fez? Em 1824, 25, ele começou a trazer imigrantes alemães, que ocuparam todo o vale. Aí trouxe os poloneses, que ocuparam outra região. No período do Império ainda? Sim, ainda período da época imperial. Sim, sim. E aí começaram, os alemães e poloneses quase não havia mais para vir, começaram a chegar italianos. E os italianos que vieram aqui, então o que sobrou para eles? As terras dobradas, os morros,
que era tipo que tinha na Itália. Esperar Então, o que ele veio? Esperar os morros que tinha aqui. O que eles vieram? Quem vinha para cá era o quê? Eram famílias jovens, a maioria, 80%, eram casais de até 40 anos, com 2 ou 3 no máximo filhos e gente solteira. E para essa gente, então, ele vendeu, o governo federal deu para o governo do estado essas terras para que ele transformasse, medisse, fizesse pequenos lotes de 20, 25, 30 hectares e vendesse a esses colonos italianos para desenvolver a agricultura e povoar o Rio Grande do Sul. O objetivo era povoar o Rio Grande do Sul. Posso colaborar? Claro, pois não. Assim, nós devemos lembrar, amigo José Adelar, que o Rio Grande do Sul era fronteira e nós tínhamos um problema. Então, ninguém queria vir para o Rio Grande do Sul. Então, o que o governo fazia? Ele mandava militares e doava para esses militares grandes extensões de terra. E essas extensões de terra provocaram o que? Enormes latifúndios improdutivos. Aí, o que os soldados faziam? Criavam gado. Nós temos uma grande tradição do cavalo, do gaúcho. E eles, você vê, por isso é que a sociologia, a antropologia fala que o Rio Grande do Sul tem todo um jeito duro, um jeito sério de trabalhar, de falar. Antes dessa globalização, nós tínhamos uma fala toda especial. Eu sempre lembro e gosto de ouvir os Hortaça, porque eles contêm assim a linguagem perfeita do que era a linguagem do gaúcho. Boa tarde, a palavra inteira, né? Não boa tarde, como dizem os... Então, essa função de fronteira nós temos, como a professora Helena falou muito bem, eles colocavam as pessoas ali, mas era improdutivo, né? Havia o gado. Então, o que ela falou está... A campanha hoje. Exato, toda aquela região. E aqui não existia, né? Eles começaram... Você viu o que a professora Helena falou? Quando vieram os alemães, que foram lá para a feitoria de linho cânhamo, o que o governo imperial fez? Preparou um pouco para eles. Eles foram muito bem... Bem não, mas havia sementes, ferramentas, e isso porque o imperador era casado com a princesa Leopoldina, que era germânica. Então aí está a diferença. E tanto que para os alemães a terra foi dada de graça. De graça. Os italianos pagaram a terra, os alemães não. Os alemães ganharam de graça os lotes. E ganharam a terra plana, o Vale do Caí, a terra plana, e ganharam como doação. A interferência até eu não saberia explicar, mas eu sei que para os italianos foi vendida a terra. E os italianos ainda levavam de 10 a 15 anos para pagar. Para pagar. Eu vou falar mais adiante como é que dependendo do governo, o governo que estava no estado ou no nosso país, a política mudava. Ou às vezes eles faziam uma propaganda na Europa, quando chegavam aqui havia mudado. Então, alguns recebiam alguma coisa, outros não. Foi muito sofrido. Italianos... A história se repete, e essa obra, né? E essa obra, então... eu recebi retomar uma a questão ligação, do livro, então. Eu recebi há 2, 3 anos atrás uma ligação, são 3 volumes grandes, são 1000 e tantas páginas. Eu recebi uma ligação de Porto Alegre, do senhor Ademir Antônio Baca, de quem eu nunca tinha ouvido falar, mas ele era ligado à editora EST e a Agnello Angeli da Itália, que são a editora oficial da divulgação e propagação da cultura italiana no Rio Grande do Sul e no Brasil. Como eu havia publicado livros e textos por lá, então eles procuraram em cada região do estado alguém que se tivesse dedicado a alguma coisa, à escrita de italiano. Então ele me pediu para que eu escrevesse um texto de 30 páginas, 30 laudas, sobre a colonização italiana no Alto Uruguai. Como é que aconteceu, quais eram as principais famílias que estavam aqui, os movimentos, a influência do italiano aqui no Alto Uruguai.
Daí eu escrevi o texto, mandei, achando até que não sairia nada, e esse ano, recebi, o final do ano passado, esse ano que a obra estava pronta. Então, o que ele fez? A obra está dividida em 3 volumes. O primeiro, ele é mais teórico, e para isso ele convidou 40 e poucos escritores do Rio Grande do Sul ligados à cultura italiana. E ele, então, escreveu aqui desde o Vêneto, na Itália, que é a nossa grande imigração, como era na Itália, como foi a viagem para a vinda para cá, essas colônias todas que foram criadas, a expansão que se deu a partir dessas 4 colônias até a região do Planalto, a região do Vale das Antas, depois Planalto, e a novíssima colônia que somos nós, sobre cada uma dessas regiões. Então, ele cobriu todo o estado da colonização italiana. Há textos que falam sobre a religiosidade, a importância da religião para os italianos, a vinda, sobretudo, dos padres capuchinhos, que fala sobre a arquitetura, que é muito forte, a arquitetura italiana, a literatura italiana. Há vários textos sobre a língua, o italiano, a nossa língua italiana falada, que hoje é patrimônio imaterial nacional, o italiano do Rio Grande do Sul. Há que fala sobre a comunicação no Rio Grande do Sul, a indústria, fala sobre a medicina no Rio Grande do Sul, as artes. Então, ele cobre praticamente todas as áreas onde os italianos possam estar envolvidos. Isso é o primeiro volume. As mulheres, há dois artigos importantes sobre as mulheres, o papel da mulher italiana no Rio Grande do Sul. O segundo volume é dedicado às famílias mais importantes que fizeram a história italiana do Rio Grande do Sul. E o terceiro sobre cidades. Então, as cidades que têm praticamente a ascendência italiana, que tiveram início italiano na colonização, ou que se desenvolveram a partir de atividades dos italianos. E agora, para o próximo ano, então esse foi o lançamento deste ano. Para o próximo ano, há mais 4 volumes, tipo esse aqui que estão saindo. Um vai ser sobre o italiano, a uva e o vinho. Outro sobre o italiano e o polo metal mecânico. Outro vai ser sobre a indústria madeireira. E o último vai ser o italiano e os meios de transporte. Então, eles estão tentando cobrir, o livro é muito bem feito, tem fotos antigas, muito bonitas. E daí o meu texto está inserido nesse primeiro volume, trabalhando sobre o imigrante italiano no Alto Uruguai, aspectos históricos e contribuições. Que tem um outro livro que nós vamos falar no próximo bloco, depois nós vamos falar sobre isso aí. Me diz mais... Como é que é a distribuição disso? Isso foi colocado à venda? Isso está sendo entregue para quem? Quem é que está patrocinando isso aí? Quem patrocina isso aqui, além da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, tem o Transporte Bertolini, tem o Grupo Zafari, tem o Caminho, tem várias empresas particulares, mas bastante da lei do Ministério da Cidadania, do Ministério da Cultura e algumas prefeituras onde foi publicado. Mas qual é o destino desse livro? Ele vai para onde? Esse livro foi dado para os autores, alguns, e foram para as prefeituras, para as bibliotecas, foi distribuído no Brasil inteiro, para as bibliotecas, para o exterior, e ele vai para... A preocupação seria que ele chegasse às escolas, às bibliotecas das escolas, para que houvesse a pesquisa, o conhecimento sobre como foi, qual foi a participação do italiano na formação e desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Para quem quiser comprar, ele é até bastante caro, são R$450 a obra, e ele está à venda através da internet, há um site na internet que vende esse livro, eles mandam por correio, tá? Mas não está à venda em livrarias. Mas é uma fonte de pesquisa... É uma fonte, vai ser a histórica, porque ela resgatou 150 anos. Eu acho isso importante, ela trouxe os 150 anos para o presente. É substancial. Redigida por italianos. Redigida por italianos. É o seu caso também. Na maioria que tem aqui, todos são italianos. Né? E os principais escritores que têm obras aqui, que eu sou uma simples, tá? Mas a gente que tem 20, 30 ou mais obras sobre a literatura italiana, sobre a colonização, que estão aqui nesse livro. Pesquisar isso aí, Neuza, dá muito trabalho, você que deve
dessa área aí também. Tu é Sim, ligado mais aos... eu só imagino, porque a professora Helena é muito dedicada e ela é uma pesquisadora. Como eu fui classificada? Nós somos da mesma linha de tempo, então eu era classificada como uma pesquisadora lá na PUC pertinaz e responsável. Então, o que nós pesquisamos, realmente, nós fazemos toda a filtragem, passamos o filtro, usamos documentos e a gente toma muito cuidado ao redigir, né, não fazer afirmações, porque a história é uma ciência dinâmica. Tudo que eu aprendi, o que eu visitei, por exemplo, no Egito, aquilo já não é nada, porque quantas descobertas, a ciência avança, ainda mais com o auxílio da arqueologia agora e os instrumentos modernos, né? Então, eu acho que a doutora Helena e eu menos ainda, né? Porque eu não tenho a persistência dela, mas a gente procura fazer as coisas assim, com seriedade. Né? E o principal do nosso componente é o amor, porque nós pesquisamos, publicamos, José Adelar, não para vender, porque a gente não vende, né? Nós não somos escritores que criamos escolas, teorias, então nós somos amantes da escrita, da pesquisa, e pesquisar realmente é uma emoção grandiosa. Eu tive momentos na minha vida, assim, que não há dinheiro que pague o que eu conheci, o que eu recebi de carinho e até de solapamento de trabalhos, né? Mas é um aprendizado fantástico. Sem dúvida. Eu sei que a professora Helena tem várias obras, né? Mas tem que se pegar os detalhes, né, sem perder o contexto da coisa, porque tu começa a descobrir coisas e vai, isso é importante, aquilo é importante, aquilo é importante, e como é que isso se encaixa dentro de uma contextualização toda, né? E o José Adelar sabe bem, porque ele tem uma obra fantástica que emocionou e fez chorar muita gente. Você sabe bem que a gente, quando pesquisa, são coisas assim, você tem que ter o teu próprio filtro, não colocar muito a tua emoção, mas é difícil, né? Você viu bem na tua obra que o historiador, o escritor, ele tem que se afastar e olhar o fato, mas não é fácil. Por exemplo, a pesquisa, todas as pesquisas, tu tem que se ater aos fatos, tu não pode começar a botar a tua opinião, a não ser num texto à parte. A pesquisa você tem que ter os dados, as informações e fazer a análise daquilo, né? Você vai colocar aquilo que aqueles dados dizem para você. E quando surgem as dúvidas? E quando surgem as dúvidas, ou você não coloca esses dados duvidosos, ou então você vai ter que dizer que esta opinião é sua e não decorrente dos dados, né? Pesquisa, um afirma uma coisa, pesquisa, outro afirma outra coisa, aí é complicado. É que eu acho que depende da pesquisa, se ela é científica ou se ela é empírica. Porque na hora que eu tenho uma pesquisa científica, ela tem que ser exata, tratada com dados estatísticos. E uma pesquisa empírica, que eu tenho no outro livro, por exemplo, vários aspectos de pesquisa documental empírica, que é a pesquisa da depoimento oral, que ela muitas vezes é subjetiva, né? Depois nós vamos abordar, só para encerrar essa parte aí dos 150 anos, quanto tempo a senhora trabalhou em cima disso? Eu trabalhei acho que uns 2 meses até burilar, depois eu mandei para Porto Alegre, eles avaliaram, me devolveram para que eu fizesse algumas observações. Então, é um artigo, depende, se você tem os dados, você até tem gente que escreve numa semana. Eu já gosto de escrever, fazer o rascunho, eu sempre digo, vamos deixar dormir 1 semana, 2, depois você retoma, aí enquanto isso você encontrou um novo material, você reescreve partes e vai burilando, então eu vou para o computador, vou mexendo, fazendo, mas deixa o primeiro rascunho lá.
E no final, então, depois de um mês, 2, você tem o resultado que você espera. Então, escrever um texto não é que eu escreva numa tarde, como a Neuza também. Nós levamos tempo para escrever um texto, sobretudo quando você sabe que ele vai ser publicado. Imagina entrar numa obra exatamente, assim. Que ele vai ficar para uma história. Então, você tem que procurar ser o mais fiel possível e ainda pedir para alguém, há sempre esse conselho editorial que avalia para ver se vale a pena publicar o que você escreveu, né? Que a gente nunca está livre de ser, de repente, contestado amanhã depois. Né? Exatamente, ser contestado, mesmo que você cuide. E esse aqui, sobretudo, eu fiz sobre a Erechim, algumas coisas. Por exemplo, quem foram os primeiros que chegaram aqui? Quem foram os italianos? Quando vieram? Como chegaram aqui? Erechim é uma cidade que teve um povoamento totalmente distinto do resto do estado. Exato. Ele foi planejado e já não queriam os italianos só, depois da proclamação da República, havia a preocupação de não povoar só com uma etnia, mas que houvesse miscigenação. Então, os italianos, por exemplo, chegaram aqui em 16, 14, a partir de 1914, quando o povoamento começou em 1906. Só mais uma questão para encerrar agora, sim, essa questão do... O livro trata da imigração dos italianos no Rio Grande do Sul. Sim. Mas isso deve ter repercutido no país todo, sim, né? Repercutiu. Como é que foi isso? Como é que... Olha, que notícias chegaram? Houve lançamentos em vários lugares. Eu participei de um lançamento em Marau, em que havia todas as autoridades. Foi feito meio que regional. E em cada região havia representantes de entidades italianas e, por exemplo, havia políticos, havia representantes das entidades, sobretudo italianas, do Brasil inteiro, que estavam participando. Então, para cada uma dessas foi dado, sobretudo, pega, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, onde nós já temos nossos italianos saídos daqui. Então há uma repercussão grande porque eles encontraram a história de família, a história da cidade, a história de como começou. Então o pessoal se identifica com isso aqui. Ai, meu avô é dessa época, minha mãe e meu pai são daqui. Então essa repercussão ela foi muito interessante. Esse é outro capítulo, a meu ver, assim, superficialmente, eu concluindo assim, de que com essa migração muito grande que aconteceu do nosso estado aqui, para o Brasil, para o Paraná, para o Mato Grosso, no meio deveria, e certamente havia italianos. Sim. Né? Então, e muitos deles saídos daqui da nossa região, porque nós somos o caminho da região, o caminho da imigração que foi para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. E até a Bahia. E até a Bahia, né? Goiás, Bahia. Muito bem, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, vamos parar um pouquinho e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje recebendo prazerosamente aqui a Helena Confortin, doutora em letras, pessoa conhecida por demais na cidade. Neuza Cidade Garcês, mestre em História Ibero-Americana e também, igualmente, né, com uma grande história aqui na cidade de Erechim, ambas com
incalculáveis serviços prestados na área cultural, na área educacional para os erichinenses e para a região mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul, e como no caso agora, aí foi explicado também uma inserção aí em uma obra em nível estadual, enfim. Neuza, que livro tu tens aí que tu está escondendo aí e tal? O que é isso aí? Sim, como eu falei anteriormente, eu sempre gostei de pesquisar, porque é muito enriquecedor. E essa foi, eu sempre pesquisei etnias, né? É uma palavra um pouco difícil de classificar, eu prefiro usar grupos humanos. E a professora Helena estava falando dessa gama de pessoas que aconteceram vindas aqui para a nossa região. Eu quero dizer que houve um caldeamento tão maravilhoso, tão assim, que foi edificante para essa região, deixou a região Alto Uruguai praticamente sendo nomeada no mundo inteiro. E eu sempre repito que o que diz o ICOMOS, eu até me repito demais, o ICOMOS, que é aquele organismo internacional, classificou a colonização de Erechim, classificou Erechim como uma urbe onde nunca houve guetos sociais. Quer dizer, guetos não existiram na acepção total da palavra, mas houve aquela questão italianos, alemães durante a Primeira Guerra, mas aquilo não marcou a cidade. Então, a região, ela é rica, é um caldeamento, houve assim uma riqueza de entrelaçamento de pessoas. E eu gostava de entrevistar as pessoas. Então, falando dos italianos, como eu disse, não há cientificidade do livro da doutora Helena, foi uma história social. E o livro eu classifiquei como vozes, sentimentos, construções. E por quê? Vozes, porque eu gravei com gravador dentro das técnicas que eu aprendi, como gravar, como entrevistar, que tipo de pergunta, deixar livre falar, mostrar os documentos, gravar, ouvir a voz. E através da voz desses imigrantes ou descendentes, a gente sente, repito, a emoção, o sentimento deles. Então, as vozes me transmitiram sentimentos e através desses sentimentos e dessas vozes, eles me mostraram as construções, tanto materiais como imateriais, que se tornaram assim, os italianos, um patrimônio inigualável, o que eles trouxeram, o que eles construíram. O material, a iconografia italiana, aqui na nossa região, nós lutamos muito para preservá-lo, doutora Helena e eu. Há muitos anos, quando ela foi minha diretora acadêmica, eu me lembro da nossa luta de preservar, de recolher. Nós íamos, eu às vezes andava com um gravador pelo interior, alguém me levava, depois me deixava a pé lá, às vezes eu não encontrava a pessoa, mas o lamentável, eu tenho que falar, o que dói no meu coração e na doutora Helena é que o nosso patrimônio está se perdendo. Eu digo sempre, o que é que nós temos para mostrar hoje em Erechim? Qual é a iconografia? Qual é o monumento? Qual é a casa italiana? Agora está se perdendo, eu já escrevi, está se perdendo a casa, primeira escola onde eu residi. Eu passo lá, eu gostaria de pelo menos pegar um pedaço daquele lambriquim e colocar em um museu. Onde é que é essa escola? Do professor Mantovani. Ah, sim. Aquela. Então nós estamos, por isso que eu fiz entrevistas. Aqui estão as entrevistas, algumas eu pedi emprestado no arquivo histórico, entrevistas que tinham sido feitas muito antigamente pelo Enori, pelo professor
que morreu, que ele estava lá há muitos anos. Busanello, acho que é. Exato. O Busanello. Exato. Muito, muito preservador também da história. Então, eu gostei desse trabalho, porque eu tenho todas as gravações, Esse livro está à venda ou como é que é? Esse livro foi publicado pela Abilis e foi lançado quando eu fui patrona da Feira do Livro e eu paguei essa obra, recebi e foi doada. Este é o único que eu tenho e não sei se lá na livraria Abilis ainda há. Se alguém procura, que quer se ver, as famílias gostam, né, professora Helena? As famílias gostam de se ver. E eu citei, aqui que está a parte deste livro que nós comentamos com a professora Helena, a dignidade de quem escreve de colocar esta entrevista foi feita pela pessoa tal, mas a maioria eu tive o prazer de entrevistar. Então, tem Jacutinga, Cotegipe, Gaurama, pessoas, eu fui procurar uma família em cada local. Ok. Vozes, Sentimentos e Construções, então, da autora Neuza Cidade Garcês. Um outro livro que saiu agora há pouco tempo aí, que eu ganhei o meu, obviamente, aqui, A Presença Italiana no Alto Uruguai Gaúcho, né? Uma capa fantástica aí, né? Uma fotografia, uma foto, né? Maravilhosa aqui. E a autora do livro é quem está aqui junto conosco também, a professora doutora Helena Confortinho. Eu gostaria que entrasse em detalhes aí, inclusive de quem é que é essa foto aqui, enfim. Bom, este livro aqui, ele é meio que decorrente da pandemia, do isolamento de pandemia, né? Então tem que achar alguma coisa, já estamos há 1 ano e meio quase fechados em casa, sobretudo no início. Esta capa é uma foto do rapaz que é nosso fotógrafo meio que oficial, aí, o Pazinato de Rezana, que faz fotos específicas, e ele é uma propriedade aqui no interior de Erechim, quem vai a Paulo Bento, perto de Gramado, a uns 50 metros para dentro da estrada que vai a Paulo Bento. É uma propriedade italiana mesmo, que tem que eu adorei essa foto aqui. Bom, este livro aqui, eu já escrevi 5, 6 livros sobre a presença italiana no Alto Uruguai. Ele é constituído de 5 artigos. O primeiro artigo, que ele trata sobre a língua, cultura e imigração italiana no Rio Grande do Sul e no Alto Uruguai, ele resume uma parte da minha tese de doutorado, que gerou o primeiro livro sobre etnia italiana. Então, quando eu fui fazer o doutorado na USP, em São Paulo, foi a época em que estavam para ser construídas as barragens aqui da região, e seriam extintas várias comunidades tipicamente italianas, assim como havia as alemães e tal. E a universidade, a URI, na época, entrou com diversos projetos sobre o resgate da fauna, resgate da flora, e o Departamento de Letras entrou com o resgate da cultura e língua italiana, para que não se perdesse. Eu apresentei esse projeto na USP e ele foi aceito imediatamente, porque seria um dos primeiros a aparecer no Brasil sobre essa preocupação de resgatar a língua e tradição de uma etnia. E daí eu fiz a pesquisa na época e publiquei, depois a tese se transformou num livro, o livro A Faina Linguística, Estudo de Comunidades Bilíngues do Alto Uruguai Gaúcho, que se transformou num livro, e na época a Itália também estava interessada em ter aqui do Brasil, ela publicava cadernos, e me pediram para que eu escrevesse um artigo para publicar no caderno della Dreve na Itália, em Veneza. E eu fiz esse texto, mandei para lá, ele foi publicado lá, mas nunca foi publicado aqui. Então ele tem meio base 2 capítulos da tese e ele faz um resgate de toda a história da imigração aqui no Alto Uruguai e anexando os depoimentos em dialeto italiano. Eu entrevistei 120 migrantes ou imigrantes no dialeto italiano, resgatando a língua para poder fazer o quê? Fazer a comparação entre para ver o que dessa língua italiana, que eles chegaram aqui falando um dialeto,
que era o Vêneto e o Lombardo juntos, porque quando vieram para o Brasil, havia vários dialetos, mas foi se sobrepondo os que eram mais falados, que foi o Vêneto e o Lombardo. Então, a coiné que nós falamos aqui, o nosso italiano é desses. E daí eu fiz essa comparação, vendo como é que eles, resgatando as culturas do trigo, que ia do trigo ao pão, do milho à polenta e da uva ao vinho. Esse trajeto com 120 agricultores ou pessoas outras, em italiano, o que eles deram para o português e o que eles levaram do português para o italiano. Como é que eles construíram essa língua numa nova realidade, sem dominarem o português, como é que eles se viraram? Como é que eles adequaram a língua? Então, esse primeiro artigo trata sobre o dialeto, sobre a colonização, sobre os costumes, enfim, sobre como eles faziam na época na agricultura, como é que eles chamavam os objetos, como é que eles chamavam uma caneca, como é que eles chamavam um arado, que tipo de arado tinha. Então, todo esse resgate fazendo a comparação. E as interferências que havia, as interferências linguísticas do italiano no português e do português no italiano. Desse aí, depois dessa pesquisa, decorreu um outro, que é o segundo artigo. Como é que esses italianos se comportavam perante a língua italiana e a língua portuguesa? Por exemplo, no trabalho, eles levavam em conta, então foram analisados 6 aspectos aí. Digamos, no trabalho, eles procuravam um trabalho onde pudessem falar o italiano também no início, ou não? Como é que eles se comportavam socialmente quando eles eram chamados de colono grosso? Tá? O que eles faziam? Então, nós tínhamos aqui italianos que contratavam pessoas de cor para poder ensinar as crianças a falar o português correto para que eles não fossem chamados de gringo, de italiano, de tal. Então, esse aí fez a comparação. Eu pergunto para hoje, você, digamos, fala alemão, suponhamos. Tá? Quando vocês... Falava, se você se desse uma martelada no dedo, você vai gritar, xingar, você vai falar em alemão ou em português? Hoje em português. Mas... Sim, mas esses que tinham como língua materna sim. o alemão ou o italiano vão bestemar em italiano. Eu conheço um que, olha... exatamente. Então, fecha a boca... Porco é fora. Porco é fora, como você diz. Então, vê esse sentimento que você coloca na língua quando você tem essa situação. Então, é o segundo artigo. O terceiro, daí eu escrevi esse sobre o mundo doméstico do imigrante italiano, porque o italiano teve muito a emoção das casas e objetos. Ele chegou aqui, ele teve que derrubar o mato, fazer as tábuas, fazer as tabuinhas para cobrir, construir a casa tudo rústico. Teve que se fazer as gamelas e coisas, ele não trouxe nada da Itália, algum instrumento. Então, como é que ele fez o fogão, o início do fogão, o fogolaro, aquele no chão que eles faziam, pendurando as panelas nas correntes, como é que eram as primeiras camas, como é que eram as primeiras casas, como é que eles faziam as gamelas, os cestos, a coisa para socar uva, as mulheres, a maquininha que elas trouxeram lá da Itália, a mão para costurar, o birlo, a corveta que é para fazer o fio, para depois fazer roupa. Então esse aí, qual é a afetividade de um fogão a lenha, onde eles sentavam em volta? Então, todo esse aspecto. Outro é uma que, para mim, assim, tive grande prazer em fazer, que são as manifestações das tradições sociais e religiosas. Como é que os italianos sobreviveram aqui na região quando eles estavam sozinhos? Como é que era quando eles matavam o porco? Daí todo mundo ia ajudar. Quando iam trilhar o trigo. Então, ia atrás da trilhadeira, ia toda a colonada da região para se ajudar. Depois eles faziam uma festa. Como é que eram as festas no interior, os jogos de bocha, a mora, como é que eram os cantos. Enfim, toda essa parte social e religiosa. E o último texto que eu fiz foi A Mulher na Família Patrilineare Italiana, né? Como é que a mulher, que era escrava, porque ela não era valorizada, ela fazia todo o trabalho na roça junto com o marido e tinha que fazer em casa, cuidar das crianças, cuidar dos animais e tal. E como é que ela sobreviveu, tendo 10, 12 filhos, como é que ela conseguiu sobreviver a tudo isso? Só aí acho que daria um livro. Daria um livro só sobre a mulher. A mulher sempre sobre invisível. A mulher...
E ela nos era anos assim... 30, 40, 20, 20, 50. que tinha 15, 20 filhos, muitas morriam de parto, como é que era, como é que elas se ajudavam no parto, o papel das benzedeiras e das parteiras, eu analiso bastante, os casamentos, como é que eram, o dote que elas levavam, mas sobretudo a vida sofrida, porque era uma família patrilinear, que fazia o quê? O pai mandava, ele que dizia tudo e depois vinha em linha masculina, né? O filho mais velho que era, ocupava herdeiro, o pai. O Herdeiro principal. Então a mulher sempre era a que sobrava e que tinha que fazer tudo. Ela tinha que levantar de madrugada para tirar leite, ela tinha que fazer todo o serviço de casa, cuidar dos filhos, cuidar dos animais pequenos. Então, o que cabia, qual era a atividade essencial, qual era a atividade familiar e qual era a atividade considerada secundária. Então, é disso que Esse livro trata tem livro. o prefácio da nossa Professora Lúcia. Da professora Lúcia, doutora Lúcia, Elcemina Lúcia Balvê de Palhoça. Quero registrar isso também. Né? Mas é um livro muito agradável, assim, porque de repente assim é um modelo, é sobre os italianos, Sim. mas se botasse pode no ser. modelo meio nos alemães ou nos poloneses, acho que não seria muito diferente, cada um com as suas tradições. Ele tenta resgatar justamente a colonização aqui da região, a italiana, que no caso era minha. Eu até comecei a fazer uma pesquisa, uma época que eu tinha bolsista CNPq, sobre os poloneses e os alemães, mas como eu não domino a língua, então é mais difícil, né? Vamos falar um pouquinho com o envolvimento da Neuza com os poloneses. Poloneses. Quando eu pesquisava esses grupos sociais, um dia, uma reunião, não lembro mais o que foi, a Wanda Grock me disse: por que você tem tanto amor pela história, tanto respeito, por que você não faz? E eu comecei a entrevistar poloneses, descendentes, como, por exemplo, uma emoção, a primeira emoção que eu tive foi entrevistando o senhor Shinkaruk, e ele me contando coisas da guerra que ele vivenciou e chorando. Meu amigo José Adelar, foi a primeira vez, além do meu pai em casa, foi a primeira vez que eu vi um homem chorando de emoção, e aquilo me tocou tanto, e eu pensei, ele falou de Auschwitz, ele falou de Birkenau, ele falou de Bergen-Belsen, vários campos de concentração, e eu pensava, se um dia eu pudesse visitar Auschwitz, se um dia eu pudesse visitar algum desses locais, o que eu sentiria em relação a outro grupo social, porque isso é difícil, né, de separar. Então eu pesquisei, entrevistei, eu acho que foram uns 5, 6 anos trabalhando, entrevistando, ajudado sempre pela Wanda, e isso me causou duas emoções grandes. A primeira, quando foi lançado o livro, veio o cônsul, a Wanda era cônsul honorária, e veio o cônsul de Curitiba para o lançamento do livro. Muito bem, por causa desse livro e por causa de tudo que eu resgatei acerca também eu trabalhei muito a emoção deles. E as entrevistas foram assim, chocantes o que eu tinha para... Inclusive, em Cotegipe eu entrevistei um senhor que tinha participado da guerra. Ele falou coisas assim que abalaram até minhas crenças, até religiosas, né? Porque a gente ouve coisas, tanto horror. E o que aconteceu? A embaixada em Brasília, porque a Wanda ela trabalhou com isso, eu ganhei uma participação no 50º Congresso Internacional de Americanistas, isto é, pessoas no mundo todo que pesquisavam a imigração polonesa, principalmente na América. Era falado, a língua oficial era inglês e também em espanhol. E eu fui para Varsóvia, pude apresentar o trabalho em língua espanhola, e olha como a vida abre caminhos. Um dia, chegando na universidade, amigos, vejam a grandiosidade desse encontro internacional. A minha ficha de inscrição era 3.507. Tinha-se que andar dentro da universidade, quase que aqueles carrinhos de que jogam
porque é de tão enorme que era a universidade. Então, lá, um dia eu chegando numa grande exposição, eu vi, olha a emoção, não para me pavonear, mas que emoção que dá, o meu livro estava lá. O livro sobre os poloneses, claro, em português. Muito bem. Por causa disso, quando eu apresentei o trabalho, eu já conhecia aqui no Brasil o presidente da Braspol, no Brasil, que é Curitiba, e muitas vezes que eu ia para Curitiba pesquisar, eu encontrava esse senhor, ele fala espanhol, e também eu tive ajuda, tenho que falar isso, da Cristininha, que traduzia textos poloneses para mim. A Wanda me deu aulas, eu fui falando umas 200 palavras, só pronunciando, não sabendo como se escreve. Ela dizia para mim, napui é refrigerante. Eu escrevia napui e falava napui lá, napui. E eu dizia que eu não sabia falar. E alguém dizia para mim, como que você diz que não sabe se você está pedindo? Muito bem. Vejam os caminhos se abrindo por causa de uma pesquisa. Lá, quando eu apresentei, tinha uma plateia muito boa e naquela ocasião, sem que eu percebesse, lá estava o presidente da Polbras, porque daí era a Polônia-Brasil. E, através dele, ele me deu uma carta, eu falei que eu gostaria de ir a Cracóvia, conhecer a capital imperial da Polônia. Eu já tinha estudado toda a história polonesa. Então, eu achava que a Cracóvia eu devia conhecer. Naquele inteirinho, quando acabou o congresso, a Wanda Grock do Brasil conseguiu para mim a estadia por mais uma semana numa casa de freiras. Olha, quero sublinhar aqui que as convidadas de hoje, a Neuza Garcês tem um belíssimo texto sobre o sonho de Rio Pardense, concretizado no mosaico Homenagem da Praça da Bandeira. E a Helena Confortin tem um belíssimo texto também, uma pesquisa, ambas, né, baseado em pesquisas, Erichinenses ou Botas Amarelas. Esses textos estão no livro Mosaico sobre Erechim, né, da Academia Erichinense de Letras. Assim, nós temos 2 minutos. Projetos ainda ou Olha, a curto prazo, médio prazo? Eu tenho vários livros e tenho sempre projetos vários. Um projeto que eu quereria e gostaria de desenvolver justamente na Academia de Letras seria sobre quem fez Erechim. Por exemplo, que nós começássemos a resgatar um pouco a nossa história, as pessoas que construíram a cidade. Não só a etnia, mas pessoas que daqui a 50 anos alguém vai pesquisar, daqui a 100 anos, nós não sabemos quem foi hoje. A não ser porque tem um livro dele, vários artigos e tem os textos. Mas, de repente, fazer esse resgate de pessoas que construíram a história de Erechim. Então, o meu projeto futuro seria esse. Neuza. Nesse tempo que me sobra, eu tenho que citar uma pessoa que publicou os livros gratuitamente para mim, que é o Mecenas. Eu considero essa pessoa um mecenas que nós temos, uma pessoa digna, uma pessoa correta, que teve uma vida, uma caminhada muito sofrida e tem um coração de ouro e uma moral ilibada, que eu tenho muito que agradecer, que é o senhor Jaci de Lázari, que publicou 2 vezes, uma edição e depois uma edição melhorada e ampliada do livro sobre a colonização de poloneses na região. Só para completar, na Academia ele nos patrocinou 23 livros que a Academia Erechinense de Letras publicou, inclusive o famoso livro dos Atlangas de Erechim do Ode, e esse mosaico sobre Erechim. Tá? Sem dúvida, a contribuição do empresário Jaci José de Lázari para a cultura de Erechim sobretudo a literatura. Talvez ainda mereça um dia uma obra específica sobre esse aspecto. Quando eu falo de resgate de pessoas, eu me refiro a gente que se encaixaria perfeitamente. Bom, eu não sei se é o ambiente mais propício ou não, mas eu acho que nós deveríamos ao menos prestar um registro. Nós tivemos há poucos dias o passamento de um membro da Academia Erechinense de Letras,
perdemos recentemente o doutor Paulo Dias Fernandes, perdemos depois a Alba Albarello, e agora perdemos para o Covid o nosso querido colega Claudecir Bleil, né? Então, os nossos sentimentos, não sei se posso falar em nome da academia, enfim, os nossos sentimentos a todos os familiares, esposa, filhos, enfim, a todos os familiares, enfim, e amigos, né, do Claudecir, que partiu tão prematuramente, tombando como mais uma vítima desse vírus aí que provocou uma tragédia em nível mundial. Muito obrigado, doutora Helena, muito obrigado, Neuza, e a todos de casa também nossa gratidão. Até a próxima, boa noite. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.